Olá, pessoal. Bom dia para o povo aqui de Nortelândia, Arenápolis, Denise, pessoal aí, né, das outras cidades que estão se preparando para o concurso de Nortelândia. Nós estamos aqui continuando nosso estudo sobre a reestruturação do plano de cargo, carreiras e salários, né, o PCCS de Nortelândia, que passou por reestruturação a partir da Lei 699 de 2022, né, instaurada aí em novembro de 2022. Nós vamos continuar a leitura e o entendimento desse plano de carreira. Se você perdeu as aulas anteriores, né, por favor, assista. Essa já é a quinta aula. Nós estamos tentando adiantar o máximo, mas estamos fazendo a leitura e o entendimento do documento na íntegra, tá bom? Lembrando que aqui no nosso canal é o único canal em que você encontra a leitura desse documento na íntegra, o entendimento desse documento na íntegra e o estudo desse documento na íntegra. Vamos lá. Seção 2, do enquadramento na classe de vencimento. Não sei se vocês se lembram, mas nós havíamos falado sobre a progressão, né, de classe e de nível, tá? Então, ele já vai falar acerca disso agora. Né? Em outros municípios, aí para fora, é chamado simplesmente de enquadramento, certo? Mas aqui é chamado, né, de classe, de nível, de progressão, certo? Então, cada município encara esse processo com uma nomenclatura. No caso aqui é progressão. E aqui vai falar nessa progressão sobre esse enquadramento que acontece de classe, né? Lembrando que o enquadramento de classe, né, vai acontecer relacionado aí o seu crescimento profissional, no que se refere aos seus estudos, né? Se você vai evoluir de estudos e esse enquadramento de classe, ele vai ser representado por letras do alfabeto, né? A, B, C, D, né? Com letras maiúsculas do alfabeto. Então, vamos lá, gente. Artigo 35. Para enquadramento na classe a qual pertence o servidor, serão utilizados os critérios na data de enquadramento, conforme disposto no anexo 4º desta lei, né, que vai, né, mostrar para a gente lá certinho o que são necessários em cada classe, né, e o valor que é aumentado no salário. Vamos lá. Parágrafo único. O servidor integrante de cargo já extinto e ou em extinção através desta lei será aproveitado em cargo de categoria funcional equivalente, observadas as normas correspondentes entre o cargo anteriormente exercido e a nova categoria funcional. Então, ele vai ser deliberado aí para um cargo que seja semelhante tanto em grau de escolaridade quanto em questões salariais. E a partir do momento que ele for aproveitado, né, reaproveitado aí nesse novo cargo, ele vai seguir a tabela desse novo cargo. Seção 3, do enquadramento no nível de vencimento. Artigo 36. O enquadramento do nível de vencimento ao qual pertence o servidor será efetuado automaticamente de acordo com o tempo de efetivo exercício no Serviço Público Municipal de Nortelândia,
na forma do anexo 4 desta lei. Então, gente, ó, lá em cima, na seção 2, nós vimos o nível de enquadramento por classe, que é relacionado, né, à vida acadêmica do servidor, ou seja, o que ele estudou, se ele tem graduação, se ele tem pós, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado. Né? No caso aqui do município de Nortelândia, ele ainda dá contrapartida de você ter até 3 pós-graduações para, né, chegar lá na última classe, tá? Mas classe está relacionada a estudo, o que você tem aí para apresentar na sua vida acadêmica, na sua vida de estudo, tá? Agora, de nível não, é o seu tempo de serviço, tá? Essa é a diferença. Caso pergunte-se na prova, né, qual é a diferença, eis aí a resposta, meu povo. Muito bem. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, serão computados os anos completos de serviço público municipal, ficando as frações em meses e dias como contagem inicial dos interstícios necessários aos mecanismos de desenvolvimento previstos neste plano. Capítulo 3. Das disposições transitórias e finais. Artigo 37. O enquadramento em classe e nível não acarretará perdas salariais aos servidores. Parágrafo 1º. No caso de servidores que não fizerem opção de não enquadramento e que em alguma classe ou nível recebam valores de vencimento padrão inferiores aos constantes da tabela de salários da lei revogada e para que se cumpra as especificações do caput e as regras de irredutibilidade salarial constitucional, será paga a diferença do vencimento padrão entre o cargo extinto do PCCS anterior e o cargo de PCCS atual, que passa a constituir a partir da publicação desta lei e em caráter transitório na forma de vantagem pessoal constitucional, sujeita à atualização decorrente da revisão geral de remuneração dos servidores públicos municipais. Gente, outra grande curiosidade aqui de Nortelândia é o seguinte, Nortelândia passou pelo redimensionamento, né? O que foi isso, gente? O pessoal que é pedagogo passou a ficar somente no município, né? A grande maioria. Ficaram pouquíssimos no estado, somente assim para um cargo tipo de sala de recursos ou laboratório, né, de aprendizagem, que seria aí voltado mais para... que seria a antiga articulação, né? No município ainda nós usamos o termo articulação, mas, enfim, né, ficou dessa forma. Então, todo mundo, os professores que eram de área, nós ainda temos alguns casos formados em área, mas eles foram colocados em atividades equivalentes, né? O cargo deles dentro do município foi extinto. E outra coisa também, né? Então, eles têm que se adequar ao salário de quê, gente? Ao salário do pedagogo, que seria que seria aí o equivalente ao cargo deles. No entanto, assim, esses professores, a maioria deles estão readaptados, né? Já não estão mais, né? Mas a lei tem que contemplar essa questão, né? Porque vai que eles ainda estivessem em sala de aula, então eles seriam ou cedidos para o Estado ou seriam, né, reconduzidos aí a um outro cargo que seria equivalente ao seu salário e ao seu grau de escolaridade. Tá? Seria mais ou menos essa questão aí, entendeu? Então, por isso que houve essa reestruturação também desse plano de cargos e carreiras e salários, porque houveram mudanças também no que tange alguns cargos.
Alguns cargos foram extintos, não existiam mais e estavam contemplados no antigo PCCS. Então, é só para a nível aí de curiosidade. Parágrafo 2º, né? A VPC, que seria, né, a vantagem pessoal constitucional, se constituirá em um evento específico de pagamento na folha mensal de salários com a indicação explícita do número da lei do PCCS anterior. Parágrafo 3º, né? A VPC, né, que é a vantagem pessoal constitucional, integra a base de cálculo da contribuição do servidor público para a Previdência e a base de cálculo de incidência do imposto de renda para a retenção na fonte. Parágrafo 4º. Já ensinei, né, gente, que esse símbolo que vem antes aí do numeral, né, está indicando que isso aqui é um parágrafo. Nos casos em que a classe ou o nível atual do servidor, de acordo com as tabelas desse PCCS, forem superiores aos valores de vencimento padrão e da tabela do PCCS revogado, não haverá incidência do VPC. Outra curiosidade também, gente, que assim que esse PCCS ele foi instaurado, né, ele foi colocado para funcionar, que ele passou aí por votação, as categorias participaram, né, puderam opinar sobre o seu TCCS, isso foi muito interessante. O que acontece? O prefeito, o atual prefeito, Zema, ele deu aí né, oportunidade, a prefeitura deu a oportunidade que os antigos servidores, né, os servidores, eles tivessem aí a escolha de permanecer no antigo PCCS no que tange somente a tabela, né, de salarial, ou passasse para a nova tabela. Então, assim, eu acredito que a grande maioria dos novos servidores do último concurso de 2019 passaram para a nova tabela, né? Só os mais antigos que ficaram na antiga, por questões aí que eles achavam que com o tempo eles iam perder mais se entrassem na nova tabela. Agora, para quem está se preparando para o novo concurso, vai entrar nessa nova tabela, tá, gente? Do anexo 4º. Artigo 38. Vamos lá. Cada cargo desta lei guardará intrínseca relação remuneratória com seu cargo anterior e com o cargo subsequente em relação aos vencimentos iniciais e finais das suas tabelas salariais, mantendo-se proporcionais entre si, e será objeto de regulamentação via decreto no prazo de até 1 ano contados da publicação desta lei e considerará grau de instrução, né, no caso aí quando o cargo foi extinto e ele tem que se adequar a algum cargo que seja semelhante ao seu. Então, o que vai ser considerado para a mudança desse cargo, né, para que o servidor não fique perdido, né, para que ele seja aproveitado, né, que seria o aproveitamento. Grau de instrução necessário, né, se tem grau de instrução para esse novo cargo, habilidades finais necessárias, complexidade, desafios e iniciativa, supervisão operacional e de pessoal, complexidade dos contatos internos e externos, responsabilidade por patrimônio, informações, erros e valores, esforço físico necessário, né, se ele tem aí, aí condições físicas e psicológicas para, né, fazer, né, essa nova função, concentração mental e visual, ambiente de trabalho, riscos e segurança, tá? Então, são esses itens. Parágrafo 1º. Será cumprido no mínimo o valor do salário mínimo nacional com vencimento inicial da tabela remuneratória e de acordo com a carga horária na remuneração dos seguintes cargos.
Então, aqui ele está falando que para determinados cargos, né, vai ser cumprido o mínimo de salário mínimo, né? Ou seja, não vai poder ser abaixo do salário mínimo. Vamos lá. Inciso 1º. Vigilância operacional. Limpeza operacional. Apoio operacional. Apoio administrativo e educacional. Parágrafo 2º. Será cumprido no mínimo o valor do piso dos agentes comunitários de saúde como vencimento inicial da tabela remuneratória e de acordo com a carga horária na remuneração dos seguintes cargos: médio operacional, médio administrativo, profissionalizante operacional. Parágrafo 3º. Será cumprido no mínimo o valor do piso dos técnicos de enfermagem como vencimento da tabela remuneratória e de acordo com a carga horária na remuneração dos seguintes cargos: técnico operacional. Parágrafo 4º. Será cumprido no mínimo o valor do piso dos professores e o piso dos enfermeiros, o que for maior, como vencimento inicial da tabela remuneratória e de acordo com a carga horária na remuneração dos seguintes cargos. No caso aí, gente, tanto professores como enfermeiros, eles têm piso salarial, né? Inciso 1º. Superior específico. Será cumprido, no mínimo, o valor do piso da contabilidade como vencimento inicial e da tabela remuneratória em regime de dedicação exclusiva na remuneração nos seguintes cargos: superamplo, superamplo jurídico e superior médico. Artigo 39. O município de Nortelândia deverá, no prazo máximo de 1 ano, contado da data de publicação desta lei, definir e implementar modelos de alocação de vagas e lotação de servidores a nível da menor unidade organizacional, departamentos, de forma que melhore o planejamento e contemple as vagas preenchidas e a preencher, lista das atividades permanentes, conhecimentos e habilidades necessárias para execução, os sistemas de custo por ação e projeto atividade, metas anuais e planos de ação para atingimento, assim como demais os requisitos previstos nesta lei. Artigo 40, gente, perdão. Os órgãos colegiados previstos nesta lei deverão ser instituídos e constituídos no máximo de 180 dias a contar da publicação desta lei complementar. Artigo 41. Os concursos públicos já realizados na data realizados na data de entrada em vigor desta lei complementar terão mantida a sua validade e as suas admissões se darão na forma do anexo 1 desta lei complementar. Artigo 42. Aplica-se subsidiariamente, no que não for específico, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nortelândia. Então, gente, essa lei aqui, ela se baseia, né, ela tem base no Estatuto. Por isso que o Estatuto foi o primeiro documento a ser, né, reestruturado e aprovado. Ele tem data de setembro, viu? E essa daqui tem data de novembro. Artigo 43. São extintos todos os cargos efetivos não dispostos nesta lei,
salvo os cargos em extinção dos servidores que fizerem a opção do não enquadramento do artigo 33, né? E seção desta lei e de demais leis anteriores. Novamente, repito, né? Pessoas que tiveram seus cargos extintos, professores mais antigos, alguns optaram por ficar na tabela antiga. Artigo 44. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão feitas por dotação orçamentária prevista para esse fim. Artigo 45. É parte integrante da presente lei o lotacionograma, anexo 1 e 2, unidades operacionais, anexo 3, as tabelas de cargos, salários e requisitos de progressão, anexo 4, o relatório de estimativa de impacto orçamentário financeiro, anexo 5, e a declaração do ordenador, anexo 6. Artigo 46. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações das peças orçamentárias que se fizerem necessárias para a aplicação da presente lei. Parágrafo único. Fica determinado que todas as vezes que os gastos com pessoal ultrapassarem os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá haver exoneração de cargos comissionados e funções gratificadas em até 30% dos cargos nomeados no mês subsequente daquele que ocorreu o aumento. Então, gente, se determinado aumento ultrapassou a responsabilidade fiscal, o prefeito, infelizmente, tem que demitir alguns cargos comissionados. Ele não pode fazer isso com servidor efetivo, mas com comissionado ele pode. Artigo 47. Fica autorizado o pagamento de diferenças salariais e outros, a exemplo de gratificação natalina, 13º, no decorrer do próximo exercício, caso não haja disponibilidade financeira no encerramento do exercício, perdão, gente, estou aqui, ó, do exercício atual. Artigo 48. O REGA, constante no artigo 27 desta lei, referente ao exercício de 2022, deixará de ser concedido aos servidores enquadrados no PCCS desta lei, executando-se os cargos em extinção com base em leis anteriores ou referentes ao pedido de não enquadramento dos PCCS desta lei, o que não tiverem aumento na medida da inflação, os cargos em comissão, funções gratificadas, cargos eletivos, inativos, aposentados e pensionistas. Que assim, gente, quando essa lei foi instituída, né, tiveram mudanças. Então, quando o prefeito fez essa lei, ele já incluiu o acréscimo do RGA nos novos salários da nova tabela. Então, esse RGA só seria acertado aí, né, para aqueles que optaram pela a tabela antiga, mas para quem estava na nova tabela, o RGA já havia sido aplicado. Artigo 49. Fica mantido o parágrafo 1º da Lei número 413, de 18 de julho de 2017, que dispõe sobre o percentual de 25% sobre o salário base inicial da carreira do cargo profissional de saúde, enfermeiro de nível superior, ocupante do cargo efetivo no quadro funcional do município, que importará em regime de dedicação exclusiva 40 horas semanais. Artigo 50. Fica revogada as leis número 277 de 2013, de 12 de março de 2013,
e Lei 298 de 2013, de 13 de novembro de 2013, que uma vez que se acham disciplinados os artigos 71 e 72 da Lei Municipal 689 de 2022, no que tange à concessão de diárias e fixa percentual de 25% sobre o salário base inicial da carreira dos cargos de motorista, classe A, B, C e D, e lotados nas secretarias municipais de saúde, de educação e saúde, de educação, saúde e assistência social, no que tange às gratificações dos motoristas da saúde e verbas indenizatórias de alimentação e pernoite dos motoristas da educação e da saúde. Artigo 51. Ficam revogados os artigos 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 da Lei Municipal número 674, de 28 de junho de 2022, que criou e organizou a Procuradoria-Geral do município de Nortelândia, uma vez que se acham disciplinados nos artigos 6º e 8º desta lei. Gente, o que é quando um artigo ele é disciplinado? Ele é substituído, né? Existe uma nova lei, existiram mudanças, então, né? Fica alterado o artigo 88 da Lei Complementar número 689 de 2022, de 13 de 9 de 2022, Estatuto dos Servidores Públicos, que passa a constar com a seguinte redação, incluindo um parágrafo único. Gente, ó, o que acontece? Isso aqui está lá no Estatuto, certo? Está lá no Estatuto. Provavelmente a gente já leu. Mas houve uma mudança e essa mudança está contemplada aqui nos planos de cargos e carreira do PCCS, tá? Então, gente, vai ter um momento, eu vou gravar um vídeo só para botar um do lado do outro, beleza? Eu vou ler corrente, né? Porque existem mais artigos aqui, mas eu vou gravar um vídeo específico, né? Mostrando o que era e o né, de que forma mudou, tá? Artigo 88, nós já lemos, tá, gente? Lá a gente está no artigo 100 e alguma coisa. Já. A gente está no artigo 125 lá. Então, nós já passamos por ele, tá? Mas eu prometo que eu vou fazer esse paralelo para vocês observarem, tá? É sobre questão de adicional noturno. Artigo 88. Pela jornada de trabalho em serviço noturno prestado das 22 horas do dia das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, os servidores públicos municipais terão valor receptivo à hora de trabalho dos vencimentos básicos acrescido de 25%. Então, o que mudou lá é que tinha, eu acho que 20%, e aí aumentou para 25%, né, de acréscimo no salário. Mas aí eu vou fazer esse paralelo para vocês, tá bom? Eu acho melhor. Parágrafo único, né? Tá aqui, ó. No serviço noturno, cada hora noturna, também chamada de hora noturna reduzida, terá a duração de 52 minutos e 30 segundos. Então, não vai ser contada como uma hora, e sim como 52 minutos e 30 segundos. Artigo 53. O professor e demais servidores da educação básica em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de 45 dias para professor e 15 dias do término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, de 30 dias no encerramento do ano letivo. Então, gente, está garantido aqui no PCCS. Nós temos direito a 45 dias,
de férias, sendo 15 ao terminar o primeiro semestre e sendo 30 ao terminar o ano letivo, tá? Tá garantido aqui. Fica só a dica. Inciso 2º, de 30 dias para os demais servidores da educação básica de acordo com a escala de férias. Parágrafo 1º, independente da solicitação, será pago aos servidores da educação básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias, sendo o professor o adicional de 1/3 da remuneração sobre os 45 dias de gozo de férias. Para os demais, é 1/3 relacionado a 1/3, a 1/3 do salário, mas relacionado a um mês, presta atenção. Mas para o professor é relacionado aos 45 dias. Pega a visão, professor. Inclusive, eu quero mandar um beijo para o pessoal que está no grupo de professores de Nortelândia, porque eu vou mandar esse vídeo para eles, viu? Fiquemos espertos. Parágrafo 2º. As demais disposições referentes ao direito de férias encontram-se dispostos no capítulo 4 da Lei 689 de 2022, de 13 de setembro de 2022, que é o Estatuto, tá, gente? Artigo 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar Municipal 024, de 9 de novembro de 2005, a Lei Complementar Municipal número 155, de 12 de fevereiro de 2010, e a Lei número 245, de 2012, de 2 de maio de 2012. Paço Municipal, Pedro Coelho Arnold, números 1140, bairro Centro, aí tem aqui, aos 28 dias do mês de novembro de 2022, ano da emancipação político-administrativa municipal de Nortelândia, aí vem aqui Josimar Fernandes, né? E agora o que vem aqui, pessoal, são os anexos, né? Anexo 1, né? E assim por diante, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Beijo, obrigadão, valeu por vocês estarem aqui assistindo e acompanhando a tudo isso, tá? Beijo, gente, fui!